4 sabotadores que impedem que um profissional de TI tenha sucesso utilizando a computação em nuvem. São 4 coisas que acontecem com os profissionais de TI, às vezes inconscientemente, tá? Às vezes não é uma coisa que aconteça conscientemente, mas inconscientemente ele fica pensando isso e acaba fazendo com que ele não tenha sucesso com seus projetos de nuvem. Então, a primeira coisa é o profissional acha que é difícil aprender a computação em nuvem. Por que acha que é difícil aprender? Por exemplo, a computação em nuvem é um conceito, né, na verdade, que surgiu há poucos anos, 3 anos, 4 anos, que vem crescendo. Então, aqui no Brasil ainda é muito difícil da gente achar bons conteúdos em português. O que a gente acha aí? Se pegar, por exemplo, alguns vídeos no YouTube, você pega muitos pontos desencontrados. E aí você pega um vídeo no YouTube, vai lá, tenta fazer um passo a passo, faz a conta na AWS, tenta fazer um passo a passo, e aí o cara não pegou alguma coisa que o cara falou, ou em algum ponto você perdeu ali, não pegou o início da coisa, não entendeu, e chega lá no final do mês, e vem uma fatura de alguma coisa, o cara, porra, mas eu achei que era free, e agora vem uma fatura, por quê? Daí fica com aquele negócio, porque a computação em nuvem é cara, só fui fazer um teste, já fui cobrado. Por que isso? Porque o cara tentou aprender o negócio da forma errada. Ele tentou aprender, e eu digo isso porque assim, ó, eu passei por isso já. Eu já quebrei muito a cabeça lá no início, tentando aprender, pesquisando em vídeo no YouTube, e tentando um passo a passo daqui. Eu penso assim, ó, o passo a passo, esses vídeos que a gente encontra no YouTube é legal porque para tu aprender uma coisa pontual. Às vezes você já tem um conceito, mas não sabe algum detalhe. E aí vai lá, pega num vídeo de passo a passo e tenta pegar uma sacada no detalhe. Mas para você aprender do zero, é possível. Não estou dizendo que é impossível. É difícil, é impossível ser autodidata. Não é. Só que a trajetória de aprendizado é muito maior. Quantos anos você vai levar para aprender todo aquele universo da computação em nuvem sendo autodidata? Pesquisando, porque você vai encontrar muitas coisas desencontradas, e aí vai faltar um ponto que você não acha em português, você vai achar em inglês. Então, esse é o ponto que eu vejo que as pessoas acham que é difícil aprender a computação em nuvem, porque elas tentam, no meu ponto de vista, aprender isso da forma errada. Tentam ficar pesquisando assim. Por que eu digo que é a forma errada? Porque você leva muito mais tempo para aprender, né? Não é da forma errada, mas talvez seja a forma mais difícil, assim. Por isso que acaba se tornando difícil, porque não tem tanto conteúdo assim. Até tecnologias que já são mais antigas, assim. Por exemplo, Linux, para quem não conhece Linux, tu tentar aprender Linux também, achando vídeo no YouTube é praticamente impossível. A não ser que tu pegue um curso lá no YouTube mesmo, sei lá, um curso que te dê um ponto inteiro lá, um passo a passo. Aí talvez você consiga. Mas pegando vídeos perdidos é difícil. Você não pega todo o decorrer lá do zero até um nível avançado que você quer. Você vai pegar alguma coisa lá do meio, outra coisinha lá atrás, e aí não vai conseguir encaixar, montar aquele quebra-cabeça. Então, por isso que eu penso que as pessoas acham que é difícil aprender computação em nuvem. A outra coisa que é um dos sabotadores do profissional, que o cara fala que a nuvem não presta, nuvem isso, porque ele não sabe o que é computação em nuvem. Se você olhar na nossa fanpage lá no Facebook, os vídeos que eu posto, principalmente no Facebook, no YouTube não, porque as pessoas eu acho que já sabem o que elas querem. Mas tu pega lá no Facebook, tem os comentários totalmente sem noção. O cara não sabe o que é computação em nuvem e tá falando mal. Então ele acha que a computação em nuvem é, por exemplo, é uma máquina virtual. O cara acha que a computação em nuvem é Dropbox. Não. Teve um que postou lá que a computação em nuvem é só armazenamento. Cala a boca, cara. Então, os caras ficam falando o que não sabem e aí dizem que, né, que a computação em nuvem é ruim, porque ele não sabe realmente o que é a computação em nuvem, não conhece todo a computação em nuvem num todo. Acha que um serviço, como por exemplo, como o Dropbox, que é um serviço de nuvem, um serviço que uma empresa que hospeda, há um tempo atrás eu sei que o Dropbox era na Amazon, não sei se ainda. O cara tem uma aplicação que utiliza uma nuvem para isso, e aí as pessoas acham que aquilo ali é computação em nuvem e ficam falando mal do negócio sem realmente saber o que é. Então, assim, virtualização, somente virtualização, não é computação em nuvem. Somente armazenamento, Google Drive, isso aí não é armazenamento, não é computação em nuvem, isso aí são softwares como serviço. Colocation, o que é colocation? Pegar um servidor, eu já vi isso, muita gente fazer também.
cara tira o servidor do data center dele e leva o servidor lá para um provedor que tem na cidade dele. Ah, coloquei meu servidor na nuvem. Não, cara, tu não colocou teu servidor na nuvem. Isso aí é um colocation. Só tirou do teu data center e botou num outro data center. O teu servidor não está na nuvem. Então, isso aí também não é nuvem. E outra coisa é são os famosos VPS, né? Servidores virtuais privados que a gente tem. E isso aí também não é computação em nuvem. Tem muito provedor vendendo VPS, dizendo que é computação em nuvem. Então, sempre que você for contratar um provedor de nuvem, independente se for AWS, Azure, Google, ou esses outros que estão inventando nuvem por aí, você precisa conhecer o que realmente é, saber os princípios da computação em nuvem, para realmente saber se você está contratando computação em nuvem ou apenas um VPS lá que os caras estão chamando de servidor em nuvem. Tá? Então, isso aí é uma coisa também que acaba sabotando o cara por ele não ter o conhecimento do que realmente é a computação em nuvem. Outra coisa é achar que não é seguro. Ah, muitas pessoas, não, colocar meu servidor na nuvem, eu vou ser invadido. Cara, assim, ó, só vai ser invadido se tu não souber configurar. E isso aí é em qualquer lugar, não é só na nuvem. Se você colocar a sua aplicação num data center que tem a conexão de internet, você está mais sujeito a ser invadido do que se você colocar na nuvem. Então, essas pessoas também, isso aí também é uma coisa que impede os profissionais de ter sucesso, porque ele fica com aquele conceito que a computação em nuvem não é segura e tal. Hoje, eu dei um exemplo lá no primeiro vídeo da série, que é do Nubank. O Nubank, ele só pode existir hoje por causa da AWS. Imagina você criar uma startup, um banco do zero, tá? Do nada, eu quero criar um banco hoje, o que eu preciso? Pensa o data center que você precisa montar para poder criar um banco hoje. Para você ter um banco, você tem níveis de segurança altíssimos que você tem que ter. E a AWS tem todos esses níveis de segurança. Por isso que o Nubank existe, por isso que empresas como Globo, Netflix, as maiores empresas do mundo estão utilizando a computação em nuvem, principalmente a AWS. Você pensa realmente que se a nuvem não fosse segura, essas empresas estariam na nuvem? É óbvio que não. Nunca que a Globo ia botar o Big Brother para rodar na nuvem se não fosse seguro. E tem um case lá no site da AWS da estrutura que roda o Big Brother dentro da AWS. Então, é o tipo de coisa que, se não fosse, é falta de conhecimento realmente, tá? E a outra coisa que impede, que eu falei lá no primeiro vídeo, é achar que é caro. Muita gente fala, não, a computação em nuvem é cara, e não sei o quê. Eu vou usar o meu VPS, que é mais barato. Cara, olha o recurso que você tem no VPS. O VPS, normalmente, esses provedores têm um controle da banda gigante, tá? Eu tenho casos de alunos, até vou citar, eu acho, porque ele já falou, da SGI, que eles usavam um VPS numa empresa, um provedor de Curitiba, que era um VPS lá, não me lembro a configuração agora, tá? Mas era uma maquininha bem eram 2 ou 3 máquinas bem grandes que eles usavam lá dentro desse provedor em Curitiba, e o sistema deles vivia caindo. Eles migraram só porque o sistema vivia caindo, tá? Quando a gente fez a migração, eu fiz uma mentoria com o Edson, então a gente fez um acompanhamento, eu acompanhei ele por 6 meses nessa mentoria, para fazer essa migração da aplicação dele para a nuvem da AWS. A mentoria foi em 6 meses, mas ele migrou, eu acho que em menos de 4 meses ele já estava com a aplicação toda rodando, menos ainda, porque começou a dar muita queda. Então, ele começou a rodar a aplicação dele na AWS. E ele tinha problema de lentidão lá, e quando ele migrou para a AWS, ele queria botar os mesmos servidores. Eu falei, não, vamos colocar instâncias bem menores da que você tem aí. Ah, mas lá eu já tenho problema de lentidão. Não, esquece o VPS, nuvem. A gente migrou, hoje ele usa instâncias bem menores da que ele usava no VPS, e se ele simplesmente tivesse pego aquela infraestrutura que ele tinha no VPS, migrado aquilo para a AWS, com certeza ia ficar caro. Você pegar uma estrutura local e querer migrar ela dessa forma para a nuvem, vai ficar caro. Você tem que conhecer os serviços de nuvem para saber como migrar isso, usar todos os recursos que a nuvem disponibiliza para não ficar caro, para ficar mais barato, para você ter um ganho de performance e redução de custos. Se você quiser migrar um ambiente como está local
para a nuvem da mesma forma, tira daqui e bota lá, provavelmente você vai pagar caro por isso. Mas se você conhecer os recursos, conhecer os serviços que você tem, e migrar isso aí utilizando todos os serviços da nuvem, você vai pagar mais barato e vai ter muito mais performance. Hoje mesmo eu estava falando com um aluno da série de vídeos, que está assistindo a série de vídeos, e ele tem vários sites em WordPress, e ele estava me falando que um dos clientes dele tem um site que é um site um pouco pesado e tal, e ele queria migrar isso aí para a AWS, mas tinha medo de quanto ia sair a conta dele na AWS. Por que ele tinha medo disso? Qual foi o cálculo que ele fez? Ele pegou o VPS que ele usava e colocou o mesmo valor desse VPS em cima de um EC2 lá na AWS. Só que ele vai migrar no site do WordPress. Para você colocar um WordPress na AWS, você não pode colocar ele dentro de um EC2. Até pode, só que não é o mais correto. Se você colocar esse WordPress separado em 3 serviços, pelo menos 3 serviços, RDS para banco de dados, S3 para os armazenamentos de imagem, então todas as imagens do seu WordPress vão ficar armazenadas no S3, e aí sim você usa a instância EC2 somente para o site, somente para o WordPress. Com isso, são 3 coisas simples de você fazer. Com isso, ele vai ter muito mais performance e ele vai pagar muito menos, porque ele vai poder usar recursos muito menores do que ele usava em um único VPS. Então, por isso que as pessoas acham que é cara, porque elas migram, utilizam da forma que não é correta. Deixa eu botar.